Ministério da Saúde planeja uma ampla campanha de vacinação já para o mês de fevereiro. Geraldo Alckmin reafirma que sustentabilidade é a prioridade do novo governo na busca por novos negócios. E você vai ver também. O governo toma medidas diante da ameaça de novos ataques. Aposentados e pensionistas do INSS vão ter aumento de quase 6%. Após falha em sistema, Estados Unidos suspendem temporariamente todos os voos do país. E ainda, depois de 4 meses, Uganda declara o fim da epidemia de ebola. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é Clara, você que nos assiste. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Começamos falando de saúde. O Ministério da Pasta planeja uma ampla campanha de vacinação já para o mês de fevereiro. A ministra Nízia Trindade anunciou ações prioritárias para os primeiros 100 dias da nova gestão. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que vai atuar nos primeiros 100 dias de gestão com ações consideradas prioritárias. A redução de filas para diagnósticos e cirurgias, o início de uma campanha de vacinação, a retomada dos programas Farmácia Popular e Mais Médicos estão entre as prioridades. Segundo ela, o Ministério da Saúde está dedicado à elaboração de um plano emergencial para a diminuição das filas de diagnósticos e cirurgias. E uma reunião já foi marcada para 26 de janeiro com secretários estaduais e municipais de saúde para definir o plano. Nízia Trindade afirmou que a meta é iniciar a sua campanha de vacinação em fevereiro contra a Covid-19. Ela falou que o Ministério tem pressa para recuperar a imunização de crianças. Já estaremos recebendo 715 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan e já firmamos o contrato para um total de 2 milhões de doses desse instituto. E também com a Pfizer fizemos o mesmo processo. Então, teremos o abastecimento dessas vacinas e aí nos restará trabalhar para que a sociedade vacine as suas crianças. Em relação ao Mais Médicos, a ministra disse que estuda métodos para incentivar profissionais brasileiros a participarem do programa. Acontece hoje a cerimônia de posse de 2 ministras do governo do presidente Lula. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, tomam posse nessa tarde em cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente Lula disse que elas vão contribuir para as ações voltadas para a inclusão, oportunidade e respeito aos cidadãos do país. As posses das 2 ministras estavam previstas para o início da semana, mas tiveram que ser adiadas por causa dos atos antidemocráticos. O interventor de segurança pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que novos atos antidemocráticos não devem se repetir. O pronunciamento aconteceu após a invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília. O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, garantiu que todas as possíveis medidas de segurança estão sendo adotadas para evitar novos atos antidemocráticos na esplanada dos ministérios em Brasília. O pronunciamento aconteceu após a invasão às sedes do Executivo, Judiciário e Legislativo no domingo. Informações sobre novos protestos também chegaram ao conhecimento do Ministério Público Federal. Com isso, foi pedido um reforço no policiamento local. Também houve pedido aos estados no sentido de monitorar todos os possíveis eventos e identificar os manifestantes, promovendo, em caso de crime, a prisão em flagrante. O interventor federal, Ricardo Capelli, afirmou que todo o efetivo policial está mobilizado e que não há hipótese de se repetir o que aconteceu em Brasília. Aos manifestantes, ele garantiu que a lei vai ser cumprida. Nunca mais a capital federal verá o que aconteceu. Com relação aos que pretendem repetir, o que eu tenho a dizer a eles é simples. A lei será cumprida. O direito à livre manifestação será sempre respeitado dentro daquilo que prevê
a Constituição Federal. O direito à livre manifestação não se confunde com ataque ao patrimônio público, ataque à democracia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a interrupção à liberdade de trânsito em todo o território nacional. A decisão prevê multa de R$20 mil para pessoas físicas e R$100 mil para empresas que descumprirem essas ordens. E Ricardo Capelli, o interventor federal, exonerou 13 servidores da Segurança Pública do Distrito Federal nomeados por Anderson Torres. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal. Servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, nomeados pelo ex-secretário Anderson Torres, que estavam atuando no domingo, dia 8 de janeiro, durante a invasão às sedes dos três poderes, foram exonerados pelo interventor de Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli. A medida já foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal. Na mesma publicação, novos nomes foram nomeados para os cargos. Entre as trocas está o ex-comandante-geral da Polícia Militar Distrital, Fábio Augusto Vieira, preso nesta terça-feira após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Clepter Rosa Gonçalves assume o cargo. Para o interventor federal, fundamental é retomar a linha de comando e autoridade sobre as forças de segurança do DF. Com 6 votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O voto de Alexandre de Moraes foi acompanhado até agora pelos ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. A intervenção federal é uma medida de caráter excepcional e temporária, prevista na Constituição Federal, com o objetivo de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. O julgamento do afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelos ministros do STF, começou às 0h desta quarta e vai até o fim da noite. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que Ibanez fique fora do cargo durante 90 dias. A determinação do magistrado foi divulgada horas após manifestantes extremistas que praticaram atos antidemocráticos invadirem e depredarem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF no último domingo. Após o afastamento de Ibanez Rocha, o cargo foi assumido pela vice-governadora Celina Leão, que reconheceu que houve uma falha no comando da polícia local. O governador afastado se manifestou nas redes sociais, dizendo que respeita a decisão da Justiça e divulgou um vídeo pedindo desculpas. Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na última segunda e passou no Senado. A matéria segue agora para a promulgação. As exportações vão priorizar a sustentabilidade na busca de novos negócios no mercado internacional. A novidade foi destacada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante a posse da nova diretoria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O Brasil busca atrair mais investidores no mercado internacional. Para isso, aposta nas ações de sustentabilidade e energia renovável. Geraldo Alckmin afirmou que os produtos brasileiros devem se destacar por respeito às questões ambientais. Um país onde a questão das mudanças climáticas é central, a transição energética é central, o compromisso com a descarbonização é central e isso vai atrair muito investimento para o Brasil. No ano passado, a diferença entre as exportações e importações ficou positiva, em cerca de 62 bilhões de dólares. Para o novo presidente da Apex, Jorge Viana, é necessário crescer mais e com uma maior participação dos estados do Nordeste do país. Quando você olha para a geografia, o grande exportador é o Sudeste, depois o Centro-Oeste, depois o Sul. E o Nordeste e o Norte estão numa situação muito atrás. E a Apex, enxergando isso, vai tentar colaborar com as empresas para que elas possam aumentar a sua exportação, entrar no mercado de exportação, como quer o nosso ministro,
mas para isso vai ter que ter uma presença maior da Apex dentro do Brasil. As aposentadorias do INSS vão ter aumento de quase 6%. O teto de salários deve chegar a mais de R$ 7.500. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social, que recebem mais do que um salário mínimo, devem ter aumento de 5,93% nos seus benefícios deste ano. O reajuste também vale para os beneficiários do INSS por incapacidade. Segundo o IBGE, o aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Com isso, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, deve ser reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. Já os beneficiários que recebem até um salário mínimo devem ter a correção do próprio salário, que vai aumentar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. Dos 37 milhões de benefícios pagos mensalmente pelo INSS, quase 70% dos beneficiários recebem um salário mínimo, de acordo com o Instituto. O preço da casa própria teve em 2022 a maior alta em 8 anos. O valor médio do metro quadrado construído no Brasil já vale mais de R$ 8.300. Apesar do preço de venda dos imóveis no Brasil perder força em dezembro, ao subir 0,3%, a variação foi insuficiente para reverter a alta de 6,16% no valor da casa própria em 2022. O resultado corresponde à maior variação anual do indicador desde 2014. Os dados foram apresentados pelo índice FIPZAP, que acompanha o comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. A variação acumulada nos preços ao longo dos 12 meses do ano passado supera a inflação oficial medida pelo IBGE e também o IGPM. A valorização eleva para R$ 8.321 o valor médio do metro quadrado disponível para venda. Com isso, o valor médio de um apartamento padrão com 65 metros quadrados ficou em pouco mais de R$ 540 mil. A alta do preço dos imóveis em 2022 foi originada pelo aumento do preço da casa própria em 49 das 50 cidades que compõem o índice. A única queda de 1,02% foi apurada em Canoas, no Rio Grande do Sul. Entre as variações destacam-se os municípios de Vitória, Balneário Camboriú, Vila Velha, Goiânia e São José dos Campos. Balneário Camboriú é o local mais caro para comprar um imóvel no Brasil, com o preço do metro quadrado na casa dos R$ 11.447. Em São Paulo, o metro quadrado em 2022 fechou o ano em R$ 10.196. Já a cidade mineira de Betim tem o metro quadrado mais barato do Brasil, de R$ 3.554. E antes do intervalo, vamos falar do tempo. Após o friozinho dos últimos dias aqui na capital paulista, o clima começou a esquentar. Mas ainda assim, a chuva continuará. Há risco de temporais isolados para cidades do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, que tiveram transtornos recentemente por conta das chuvas. Isso vale também para partes das regiões do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. Agora vamos conferir como fica o tempo em algumas regiões? Começamos por Belém do Pará. O dia por lá continua quente. Você vê aí na sua tela, céu azul com poucas nuvens, mas fica alerta. Ainda hoje tem previsão de chuva na região. Agora faz 32 graus, que é a máxima prevista para o dia. Agora vamos ver a região centro-oeste do país. Em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, o dia continua quente e com chuvas rápidas. Vemos agora o céu bastante nublado, muitas nuvens se formando. Nesse exato momento faz 25 graus e a máxima prevista para hoje é de 28 graus. Para finalizar, nós falamos aqui de São Paulo, a cidade da garoa. E olha, hoje já garoou e também já choveu. Vamos com a câmera 10 lá fora, aqui na capital paulista. O dia continua nublado, as chuvas podem ficar mais intensas no período da tarde. Você vê aí o céu com bastante nuvens
e o tempo bem fechado. De fundo aí o edifício Copan. De volta comigo, agora faz 23 graus e a máxima prevista para hoje é de 27 graus. E veja a seguir, falha em um dos sistemas de controle aéreo dos Estados Unidos cancela temporariamente todos os voos do país. E ainda, depois de 4 meses, Uganda declara o fim da epidemia de ebola. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília, voltamos com um destaque internacional. Um dos sistemas de controle aéreo dos Estados Unidos apresentou falha na manhã desta quarta-feira e provocou atrasos e cancelamentos de milhares de voos em todo o território do país. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos ordenou uma suspensão temporária de todas as partidas de voos domésticos nesta quarta-feira. De acordo com a autoridade, a medida foi tomada por conta de um processo-chave prejudicado no sistema que fornece informações às tripulações de voo sobre perigos, mudanças nas instalações do aeroporto e outras informações essenciais. A pausa, de acordo com a FAA, permitiria que a agência validasse a integridade das informações de voo e segurança. A Casa Branca afirmou que não há evidências de um ataque cibernético neste momento e sinalizou que o presidente orientou o Departamento de Transportes a conduzir uma investigação completa sobre as causas. Segundo o site de rastreamento de voos FlightAware, pelo menos 3.500 voos estavam atrasados nos Estados Unidos às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. E após esse apagão no sistema, os voos voltaram agora há pouco a serem retomados. E agora a gente traz atualizações sobre as tempestades que atingem a Califórnia. Os serviços de meteorologia do país informaram que estão previstas chuvas intensas para esses próximos dias, além de nevascas em regiões montanhosas. Pelo menos 16 pessoas já morreram no estado em decorrência do mau tempo. Os dilúvios em várias localidades deixaram uma dezena de mortos, de acordo com boletins das autoridades estaduais. O Serviço Nacional de Meteorologia advertiu que espera mais dias de chuvas intensas e ventos fortes. Autoridades de emergência da zona de Montecito, a 90 minutos de Los Angeles, pediram que os moradores deixassem o local diante de uma situação que evolui rapidamente. A cidade, com casas milionárias, é especialmente vulnerável aos deslizamentos de terra por se encontrar em uma cadeia montanhosa. Celebridades como Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston e Oprah Winfrey têm mansões na região. Outros famosos já atenderam a ordem de evacuação, entre eles Larry David, Gwyneth Paltrow e Katy Perry. A polícia montou barricadas para impedir o acesso à região, onde várias estradas ficaram totalmente alagadas e algumas foram destruídas. Há 5 anos, deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas deixaram 23 mortos na cidade. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas em uma estação de trem de Paris nesta quarta-feira, depois de serem atacadas por um homem com uma faca. O agressor foi preso e as autoridades não consideram no momento que tenha sido uma ação terrorista. Os ataques aconteceram perto das 7 horas da manhã no horário local, madrugada no Brasil. O agressor foi baleado e recebeu atendimento médico na delegacia. Pelo Twitter, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, agradeceu às forças policiais pela reação, que ele considerou corajosa e eficaz. Darmanin foi à estação Gare du Nord nesta manhã, ao lado da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e do chefe da polícia. E agora a gente fala sobre o Peru. A presidente Dina Boluarte e outros membros do gabinete de governo estão sendo investigados pela promotoria por supostos crimes de genocídio. A promotoria peruana abriu uma investigação contra vários membros do governo. A presidente Dina Boluarte, o presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola, o ministro do Interior, Victor Rojas, e o ministro da Defesa, Jorge Chávez. A investigação foi aberta por supostos crimes de genocídio, homicídio qualificado e lesões graves durante as manifestações anti-governo nas regiões de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa e Ayacucho.
O gabinete de governo, encabeçado por Otárola, obteve no Congresso um voto de confiança para a equipe, com 73 votos a favor, 43 contra e 6 abstenções. Na segunda-feira, 18 pessoas morreram na repressão aos protestos na região indígena Aimará de Puno, onde foram registrados saques a comércios e ataques a veículos policiais. O governo impôs na terça-feira à noite toque de recolher na região andina para frear os protestos que exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte. Depois de um mês de protestos com dezenas de manifestantes mortos, a ONU pediu que o governo peruano respeite os direitos humanos e evite o uso desproporcional da força. Uma equipe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai visitar o país nesta quarta-feira para investigar a repressão aos protestos. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A Rússia alegou nesta quarta-feira que avançou e tomou o controle da cidade ucraniana de Soledar, no leste do país. Kiev nega que a cidade tenha sido totalmente conquistada por Moscou. Ainda nesta quarta-feira, uma nova troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia foi negociada na Turquia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que seu exército fez avanços significativos e que conseguiu capturar completamente a cidade ucraniana de Soledar. De acordo com informações do exército russo, ainda restam soldados ucranianos resistindo no local. Autoridades ucranianas reconheceram os avanços dos russos na cidade, mas negaram que o território tenha sido conquistado pelo inimigo. De acordo com especialistas, esse avanço de Moscou em Soledar compromete a capacidade da Ucrânia de defender outras regiões ao entorno. A cidade de Bakhmut, que tem sido palco dos ataques recentes do conflito, também pode estar em perigo. Apesar disso, a região tem se tornado símbolo da resistência ucraniana na guerra. Nesta quarta-feira, uma nova troca de prisioneiros foi acertada entre a Rússia e a Ucrânia. Pelo menos 40 presos devem ser trocados. Representantes da Comissão Russa de Direitos Humanos e do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia se encontraram na Turquia para as negociações. E antes de encerrar, uma boa notícia. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde de Uganda anunciaram nesta quarta-feira o fim da epidemia de ebola no país, não é, Paty? Que bom, né, Dani? Olha, o anúncio é feito menos de 4 meses depois do início do surto da doença, que causou a morte de 55 pessoas. Vamos ver. De acordo com os critérios da OMS, um surto é considerado encerrado quando não forem registrados novos casos por 42 dias consecutivos, o dobro do número de dias de incubação da doença. O surto foi declarado em Mubende em 20 de setembro e depois se espalhou por todo o país, que tem uma população de 47 milhões de pessoas. Uganda sofreu 7 surtos de ebola, 5 deles causados pela chamada cepa sudanesa. A origem do último surto ainda é desconhecida. O ebola é uma febre hemorrágica viral com alto índice de mortalidade. O nome se deve a um rio na República Democrática do Congo, onde a doença foi detectada em 1976. O vírus é transmitido por fluidos corporais. Os sintomas habituais são febre, vômitos, sangramento e diarreia. As pessoas infectadas se tornam contagiosas depois do início dos sintomas, passado um período de incubação de 2 a 21 dias. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações a 1h50. Daqui a pouquinho. Uma ótima tarde para você e até amanhã.